Olá, bom dia para você nesta quarta-feira, dia 30 de março. Chega para cá, seja muito bem-vindo. Agora são 8 horas e 31 minutos no horário de Brasília. Nessa edição vamos falar sobre a guerra na Ucrânia. O combate continua em Kiev após Rússia dizer que reduziria os ataques. Nos destaques nacionais, Victor Godoy Veiga é nomeado para assumir o MEC interinamente. E a gente fala sobre a candidata à vacina da dengue, que gerou resposta imune em mais de 90% dos voluntários. Começamos com uma atualização sobre o conflito no leste europeu. Quase 24 horas depois da Rússia anunciar que reduziria drasticamente os ataques à Ucrânia, novos bombardeios foram registrados no país. As operações do exército russo, que aconteceram na madrugada de hoje, colocam em dúvida a validade do acordo firmado ontem na reunião da Turquia. Um dos alvos dos ataques foi Chernihiv, no norte da Ucrânia. O governo local informou que a cidade foi atacada com artilharia e aviões ao longo da noite. Chernihiv é a segunda mais afetada do país, atrás apenas de Mariupol. O local estaria sem água e sem energia elétrica. A prefeitura de Kiev também relatou que barulhos de explosões foram ouvidos nos arredores da capital ucraniana. Membros das Forças de Defesa Territorial da Ucrânia relataram que os ataques não pararam e a guerra de declarações se intensificou nas últimas horas. Membros do governo ucraniano afirmaram duvidar do recuo do exército russo. Os Estados Unidos também declararam que não estão convencidos de que os russos vão cumprir o acordo. A Rússia, por sua vez, voltou a criticar a postura da Ucrânia no conflito. O governo russo alega que as forças armadas não atacam alvos civis, mas os ucranianos usam locais civis como pontos de coleta e transporte de armas estrategicamente para enganar e ganhar apoio da comunidade internacional. Mais de 4 milhões de pessoas já deixaram a Ucrânia desde o início da guerra há 35 dias. O novo balanço foi divulgado na manhã de hoje pela Agência das Nações Unidas para os Refugiados, a Acnur. E desde o início da invasão da Ucrânia, países ocidentais vêm sancionando a Rússia. Desta vez, uma ação coordenada entre Bélgica, Holanda, Irlanda e República Tcheca anunciaram a expulsão de dezenas de diplomatas russos por espionagem. A Bélgica decidiu expulsar 21 pessoas que trabalham para a embaixada e o consulado russos. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o grupo é suspeito de envolvimento em operações de espionagem e influência que ameaçam a segurança nacional e tem até 15 dias para deixar o país. A Irlanda anunciou que 4 diplomatas russos vão ter que se retirar por considerar que suas atividades não cumprem com as normas internacionais de comportamento diplomático. Eu acho que é uma notícia muito boa, é um bom começo. E precisamos que mais deles saiam daqui. Há 27 funcionários ainda na embaixada russa, e a maioria das embaixadas só tem 5 ou 6 pessoas. Estamos imaginando o que todos eles estão fazendo lá. O Ministério de Relações Exteriores da Holanda comunicou que 17 diplomatas russos vão ser expulsos do país em uma medida de segurança nacional. Informações dos serviços de inteligência indicam que essas pessoas, credenciadas como diplomatas, agiam secretamente como agentes de inteligência. Na República Tcheca, Praga anunciou que um diplomata da embaixada russa tem até 72 horas para sair do país. Do lado russo, uma porta-voz do Kremlin disse que Moscou vai responder com base no princípio da reciprocidade. A Rússia considera na atualidade todos os países da União Europeia, ao lado de Estados Unidos e outros aliados como Japão, Reino Unido e Austrália, como países hostis. A artesã Silvana Pilipenko, que é a paraibana que estava desaparecida em Mariupol, na Ucrânia, finalmente foi encontrada através do filho Gabriel e já está a caminho de casa. Gabriel estava a trabalho em Taiwan e tentou entrar na Ucrânia para procurar por notícias da mãe. Mas mudou de ideia ao chegar na Alemanha e ver que a situação se mostrava muito perigosa. Desde então, ele estava na Alemanha tentando contato com a mãe. Depois de 26 dias, ele conseguiu o contato por telefone. Sem dar detalhes, Silvana disse que o sinal de telefone estava muito ruim e não deu para falar muito. Ela estava com a família em Mariupol. O engenheiro também disse que o Itamaraty está ajudando em todo o processo, especialmente o funcionário André Mourão, da Embaixada Brasileira na Ucrânia. E segundo a irmã da artesã Mary Vicente, Silvana, o marido e a sogra foram localizados na manhã desta terça-feira e estão saindo da Ucrânia, indo em direção à Crimeia.
O chanceler russo chegou à China nesta quarta-feira para uma reunião sobre o Afeganistão. Essa é a primeira visita ao país desde o início do conflito com a Ucrânia. O governo chinês se recusou a condenar a intervenção militar da Rússia na Ucrânia e criticou as sanções ocidentais contra Moscou. Lavrov seguiu para a cidade de Tunchi, que recebe uma reunião até quinta-feira de 7 países que têm fronteira com o Afeganistão. O chefe da diplomacia do regime talibã de Cabul também é esperado para o encontro. De modo paralelo, uma reunião sobre um mecanismo de consulta a respeito do Afeganistão vai ser organizada com a participação de diplomatas de China, Rússia, Paquistão e dos Estados Unidos. A China tem uma pequena fronteira montanhosa de 76 quilômetros com o Afeganistão e teme que o país se transforme em uma base para separatistas da etnia uigur, majoritária na região de Xinjiang. Em mais um destaque internacional, ataques armados em uma cidade próxima a Tel Aviv deixam ao menos 5 mortos. O chefe da ONU, Antônio Guterres, condenou os recentes ataques terroristas em Israel, referindo-se a uma onda de violência com armas e facas no país. O mais recente ocorreu nesta terça-feira, próximo a Tel Aviv. Moradores de Bnei Brak, cidade ultra-ortodoxa, e da vizinha Ramat Gan, disseram ao anoitecer que um indivíduo abriu fogo de seu carro contra pedestres, antes de ser morto pela polícia. No total, 5 pessoas morreram. As forças de segurança não divulgaram a identidade do atirador, embora a imprensa local tenha citado que um palestino da Cisjordânia ocupada estava ligado ao ataque. O presidente palestino Mahmoud Abbas, que controla a Cisjordânia ocupada, emitiu uma rara condenação dos ataques. Ele disse que o assassinato de civis palestinos e israelenses só agrava a situação quando seu governo se esforça para alcançar a estabilidade. O primeiro-ministro israelense Naftali Bennett afirmou que o país enfrenta uma onda de terrorismo. No domingo passado, 2 policiais morreram baleados na cidade de Hadera, ao norte. O atentado foi reivindicado pela organização jihadista Estado Islâmico. Na semana passada, uma pessoa que já havia sido condenada por envolvimento com o Estado Islâmico matou a facadas e com um veículo 4 israelenses em Beersheba, no sul de Israel. E veja a seguir, Victor Godoy Veiga é nomeado para assumir o MEC interinamente. E a gente fala também sobre a candidata à vacina da dengue, que gerou resposta imune em mais de 90% dos voluntários. Nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora são 8 horas e 42 minutos no horário de Brasília. O presidente Jair Bolsonaro nomeou Victor Godoy Veiga para assumir o Ministério da Educação de forma interina. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. Godoy assume a vaga que era de Milton Ribeiro, que deixou a pasta. Victor Godoy estava como secretário executivo do MEC desde julho de 2020. Ele também atuou na Controladoria Geral da União por 16 anos como chefe de divisão, coordenador geral e diretor de auditoria da área social e de acordos de leniência. E nessa semana começaram a valer as regras que permitem o trabalho remoto e por produção. O governo publicou na segunda-feira a medida provisória que regulamenta esse tipo de trabalho e prevê mudanças no auxílio alimentação e facilidades em caso de calamidade. A medida provisória traz uma série de mudanças para os trabalhadores, entre elas a permissão para o trabalho híbrido, ou seja, presencial e remoto também. Outra mudança é a criação do contrato de trabalho por produção ou tarefa sem controle da jornada de trabalho. Há ainda ações que podem ser aplicadas especificamente em cidades que enfrentam calamidades públicas como enchentes e, nesse caso, pode ter autorização para empresas cortarem jornadas de trabalho e salários, adiar o recolhimento do FGTS dos trabalhadores e a permissão para antecipação de férias individuais e folgas em feriados. As regras entram em vigor hoje, data da publicação do documento por um prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais 60. Se não forem aprovadas pelo Congresso dentro desse período, perdem a validade. O Ministério do Trabalho informou que as mudanças tentam adaptar a legislação às necessidades das novas formas de trabalho explicitadas durante a pandemia.
E de acordo com o IPEA, em 2020, 1 em cada 10 trabalhadores ficou em home office. Entre os meses de maio e novembro de 2020, esse número representa cerca de 8 milhões e 200 mil pessoas. Esses dados validam o quanto essa medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro é motivo de significativo impacto para os trabalhadores. Vamos entender um pouco mais com a doutora Letícia Leite, advogada especialista em direito trabalhista. Seja bem-vinda, bom dia, doutora. Bom dia. Muito obrigada pela sua participação. Já vou para a primeira pergunta. Segurança jurídica ao teletrabalho. Na prática, o que isso significa? Bem, perfeito. Antes da pandemia, a gente tinha um cenário, né, que foi muito alterado quando tudo fechou, né, quando os estabelecimentos fecharam. E aí, pela primeira vez, nós tivemos realmente uma grande quantidade de trabalhadores trabalhando em casa, né? E eventualmente, esses trabalhadores voltavam a trabalhar nas empresas quando havia uma reabertura dos estabelecimentos e retornavam para casa. Então, hoje em dia, o mais comum é nós vermos trabalhadores em regime híbrido, né? Trabalham um pouco em casa, trabalham um pouco na empresa. Várias empresas que se adaptaram a essas novas formas de trabalho, que nem mesmo têm mais estabelecimentos presenciais, outras que reduziram muito, então nem comportam a quantidade de trabalhadores dentro dela, então fazem um tipo de escala, de revezamento entre os empregados para que trabalhem um pouco em casa e trabalhem um pouco na empresa. Então, nós fomos forçados a instituir um regime híbrido, um regime de teletrabalho que antes, né, nunca fora visto. Então, a medida provisória ela veio com essa intenção de trazer regras, né, para facilitar os empregadores na hora de saber o que eles efetivamente podem fazer e tentar diminuir eventuais riscos pela adoção de um trabalho híbrido que não estava expressamente previsto na CLT e agora existe essa possibilidade. E uma das principais garantias será não haver diferença salarial entre os trabalhadores presenciais e em home office, né, doutora? Inclusive, estagiários e aprendizes poderão adotar esse modelo. Inúmeras pesquisas já comprovaram que a saúde no trabalho não só é necessária, como traz benefícios à empresa. A MP seria um avanço para o trabalhador, a gente pode dizer assim? Quando nós temos agora a possibilidade de teletrabalho somente para empregados que trabalhem por produção ou tarefa, a gente excluiu do que antes havia na CLT, a possibilidade de exclusão total de qualquer trabalhador em teletrabalho do regime de jornada. Nós excluímos os trabalhadores que são contratados por jornada. Então, antes pessoas que eram contratadas para trabalhar por 8 horas por dia, né, elas não estavam submetidas ao controle de jornada. Então, quando elas iam para casa, elas trabalhavam 10, 12 horas e não havia esse controle do que elas estavam trabalhando. Porque o trabalhador que trabalha por produção ou por tarefa, ele tem ali uma determinada quantidade de coisas que ele tem, né, para fazer ali, peças, ou então, no caso de um trabalhador que trabalha por comissão, ele vai ganhar à medida que ele trabalha mais. O trabalhador que era contratado por jornada, ele às vezes ultrapassava essas horas para dar conta do serviço e não era remunerado porque não estava protegido pelo regime de jornada. E agora, com a medida provisória, esses trabalhadores que são contratados por jornada têm que ter a jornada controlada, então vão receber hora extra caso seja ultrapassado. Eu queria falar exatamente sobre isso, porque nesse cenário é bastante sensível essa questão do tempo que o trabalhador exerce de fato a função. Sensível no sentido de que é difícil controlar esse período sem uma ferramenta específica. E eu gostaria que você falasse também sobre o direito à desconexão, que é quando o profissional tem o direito de usufruir do tempo não trabalhado. Perfeito. Existem alguns mecanismos que o empregador pode adotar para fins de controle da jornada. Então, não necessariamente precisa ser digital, né? Precisa ser virtual. Pode ser até mesmo como se fosse as antigas planilhas de horas, né? Em que o trabalhador, no início da jornada, anota, no fim da jornada, anota o momento em que está encerrando e envia essas planilhas para o empregador. Uhum. Isso é muito importante porque quando finaliza a jornada,
é muito importante que esse empregado ele possa usufruir do seu direito à desconexão, como você bem falou, porque o que nós vimos durante essa pandemia eram empregados que eram acionados o tempo inteiro após o encerramento da jornada para resolver questões do trabalho. Então, ali pelo WhatsApp, às vezes até pelo Teams, plataformas que eram utilizadas pelos empregadores, o tempo inteiro tratando ali sobre questões do trabalho. Então, isso é muito importante que, ao fim da jornada de trabalho, aquele empregado, ele realmente não seja acionado pelo empregador, principalmente se a função dele não é essa, né? Se ele não recebe, por exemplo, horas sobre aviso, enfim. Se ele é um trabalhador que, ao encerrar a sua jornada, ele não tem uma função de confiança, nem nada parecido, ele precisa descansar, porque as normas de jornada de trabalho são normas de saúde e segurança do trabalho. Então, isso é para garantir a saúde dele. Ao encerramento da jornada e ao início da outra, é muito importante que ele possa, de fato, desconectar e utilizar esse tempo para lazer, para descanso, para aquilo que não tenha realmente nada a ver com o trabalho que ele desempenha na empresa. E, por fim, doutora, só explica para a gente quais são os perfis prioritários para o trabalho remoto. Perfeito. Agora a MP, ela trouxe uma disposição que não existia antes na CLT. E ela prevê de forma expressa que os empregadores deverão conferir prioridade aos empregados com deficiência ou que tenham filhos ou crianças sob guarda judicial até 4 anos de idade. Então, se o empregado tiver nessas condições, a empresa ofertando vagas em teletrabalho, eles devem ter prioridade na hora de serem agraciados com essa oportunidade de trabalhar em casa. Essa é Letícia Leite, advogada especialista em direito trabalhista. Muito obrigada, doutora, por todos esses esclarecimentos com relação ao teletrabalho, ao home office. Imagina, eu que agradeço. Um bom dia a todos. Bom dia. E eu faço a você que nos assiste um convite para que envie as suas dúvidas sobre esse assunto no número 11 5511 99224 7760. Esperamos a sua pergunta para esclarecer também. E vamos falar sobre a pandemia. O Brasil atinge a marca de 659 mil mortes pela Covid desde o início da pandemia. A média de casos da doença está em queda há uma semana. O Brasil confirmou 285 novas mortes por Covid-19 em 24 horas. O total de óbitos pela doença desde o início da pandemia já chegou a 659.241. Também foram registrados 30.056 novos casos de Covid-19 em um dia. Ao todo, já são 29.882.000 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes chegou a 221 vítimas diárias. Em relação a 2 semanas, a curva ainda apresenta tendência de queda, com uma variação de menos 44%. A média de casos na última semana foi de 28.540 registros por dia. Os dados mostraram uma tendência de queda, com uma redução de 32% em relação a 2 semanas. Hoje, no mapa da evolução da doença por regiões, 2 estados registraram alta: Pernambuco e Rondônia. Em estabilidade é somente um estado, Rio de Janeiro. 22 unidades da federação registraram queda. O estado do Rio Grande do Norte não divulgou os dados. O assunto agora é vacinação. O país já aplicou mais de 413.559.000 doses de vacinas contra a Covid. Você confere agora o nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 175.949.000 pessoas tomaram a primeira dose. Isso representa 82,48% da população, enquanto mais de 160.272.000 brasileiros tomaram a segunda dose, o que equivale a 75,13% da população. E a dose de reforço já foi aplicada em mais de 77.336.000 pessoas, cerca de 36,25% dos brasileiros. E um total de 10.375.000 doses já foram aplicadas nas crianças com a primeira dose, nas crianças que já receberam a primeira dose. E olha só,
Um estudo apontou que a vacina do Instituto Butantan, que é candidata a combater a dengue, gerou resposta imune em mais de 90% dos voluntários. O Instituto Butantan divulgou os resultados promissores de uma vacina contra a dengue, que vem sendo desenvolvida em parceria com o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos. Os estudos mostraram que a vacina induziu a geração de anticorpos em 100% dos indivíduos que já tiveram contato com a dengue e em mais de 92% daqueles que nunca haviam tido contato com o vírus. Os achados referentes à fase 1 do ensaio clínico, realizada nos Estados Unidos, foram publicados em um periódico científico. Já a segunda etapa da pesquisa mostrou que a vacina induz a formação de anticorpos em mais de 70% dos indivíduos contra os 4 subtipos do vírus da dengue, com apenas uma dose. Os resultados dessa fase foram publicados na revista Lancet Infectious Diseases. A análise contou com a participação de 200 adultos que receberam 2 doses do imunizante ou placebo. Nessa fase, foi avaliada a capacidade da segunda dose de aumentar os anticorpos. A dose adicional não induziu diferenças significativas, confirmando que uma única dose da candidata à vacina é suficiente para produzir resposta imunológica contra a doença. A vacina também se mostrou segura e sem efeitos adversos graves. Agora, os especialistas conduzem os estudos clínicos de fase 3. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Eu te deixo com imagens ao vivo da nossa Praça da República, dessa manhã ensolarada aqui de quarta-feira. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas tem mais informações com a Patrícia Velenic. À 1 da tarde, eu e ela esperamos por você. Até lá!